Apesar de praticarem todos os dias, os seres humanos ainda não sabem o que é o mal. O mal, né? O que é o mal? Algumas escolas vão dizer que o mal é a ausência do bem. Isso condiz com a mentalidade dualista. Outras escolas vão dizer que o mal é a fonte de tudo aquilo que se difere de Deus, da divindade, né? É a ausência de Deus, em outras palavras. Mas o mal, ele não necessita do bem para existir. O mal, em alguns pensamentos, não é a ausência do bem. Da mesma forma que a escuridão vão alegar que é a ausência da luz. A luz, por exemplo, ela pode ser desligada. Uma chama pode ser apagada. Mas a escuridão, pode ela ser apagada? Pode ela ser extinta? Então, neste pensamento, nós já percebemos que, mesmo que nós adentremos uma sala escura, lá ainda existirá a escuridão, porque a escuridão é justamente a existência da luz. Então, a escuridão, ela não é a falta de luz, mas sim a escuridão é a própria luz. Quando falamos de mal, nós estamos falando de algo que não é bem visto, né? É esse o prisma que eu quero trazer aqui. É algo que rotineiramente fazemos, né? O arquétipo humano faz em sua essência, mas não percebe mais. O mal ele se torna então algo ligado a sentenças. Determinada pessoa, após um julgamento, recebeu a sentença de que ela fez o mal. O julgamento ele não vai analisar e sentenciar se determinada ação é má ou boa. O julgamento ele vai ver o que está em jogo ali. Quando as pessoas elas praticam aquilo que chamam, né, principalmente no judaísmo, no Oriente Médio, de ódio gratuito, estamos falando de costumes, hábitos morais que se solidificam de maneira tão forte no pensamento social que passa a ser algo normal. Basta abrir a Bíblia e veremos a quantidade de calamidades que a própria Bíblia, né, incentiva ainda, porque ela não foi alterada, e podemos ver como a humanidade gostava disso, né? Gostava de apedrejamento, por exemplo. Existiam os encontros para os apedrejamentos. Os próprios romanos gostavam disso também, incentivavam isso. Então o mal, ele é uma fonte criada que manifesta uma temperatura, ou seja, conectada ao temperamento da pessoa. E isso se torna vicioso, porque a violência, né, quando compreendida como mal, ela pode ser interpretada como ódio gratuito, ou seja, de graça, veio de graça. E os autistas, por sua vez, eles tendem, né, quase que mecanicamente, pelo menos a maior parte daqueles que fazem parte de um espectro mais severo, né, de autismo, tendem a não olhar nos olhos ou a não confiarem nas pessoas, nem nos pais, se afastarem. E essa é uma marca muito forte no autismo. E dessa forma, o autista, ele acaba sendo mal interpretado. Ele acaba sendo alguém que é desconectado. Mas quando nós compreendemos o porquê que existem, né, pessoas, né, espíritos, seres, né, inteligências que reencarnam num arquétipo humano que contém determinada presença autista, né, do espectro autista, do transtorno autista, nós vamos entender que isso é uma reação ou uma contra-reação de possíveis experiências passadas de extrema violência, de ódio gratuito. A primeira coisa é que quando uma pessoa, após sofrer um trauma,
ela faz quase que automaticamente, ela começa a imaginar que todos podem fazer mal a ela. Ela já entra num estado de histeria. E esse estado de histeria é comum, né? Quando nós vemos alguém que, por exemplo, um soldado que viveu uma guerra, ele entra num estado de histeria. Não pode ouvir bombas ou não pode ser tocado. Né? Mulheres que sofreram algum tipo de violência também não pode ser tocada por nenhum homem, porque elas atribuem aquilo como uma violência. Então, é dessa forma, né, que as entidades, pelo menos, me ensinam que os autistas acabam assumindo esse aspecto mais severo em relação ao contato visual, contato físico também por vezes, como um meio de proteção, né, de se proteger. E esse é o mal. Esse é o mal que o ser humano, a humanidade, insiste em realizar todos os dias, mas não percebe mais. Não percebe que o faz. Se tornou banal, se tornou gratuito, como o ar que nós respiramos, que por enquanto é gratuito. Então o julgamento, né, a nossa faculdade, a faculdade de julgar alguém, de julgar uma situação, ela não serve para que uma sentença seja dada e uma acusação como sendo má atitude seja dada, mas sim a análise, o julgamento que nós devemos ter deve partir sempre primeiro de nós, do nosso pensamento. No momento em que nós dizemos que isso é mal, ou que alguém está fazendo mal, ou que alguém está fazendo uma coisa errada, ou que alguém está falando uma coisa errada, isso é praticar o mal. Devemos analisar o que nós falamos, pois naquilo que nós falamos está contido os nossos hábitos. E mesmo que palavras possam não ferir como um soco, fere também. A intensidade de uma agressão física não é maior do que a intensidade de uma agressão verbal, moral. Né? Então, esse é o mal que nem todos veem, mas a humanidade insiste em praticar todos os dias. Muito obrigado e até mais.